O próprio AC/DC, após a perda do Bon Scott, gravou o maior álbum de sua história, praticamente um divisor de águas. O próprio Linkin Park conseguiu seguir em frente depois da perda de Chester Bennington. Saba trocou de vocalista umas 5 ou 6 vezes, mais ou menos. Mas por que o Led Zeppelin não seguiu em frente? Decidiu acabar, terminar. O que você faz quando perde a espinha dorsal de um ser mitológico? Isso porque uma das maiores bandas de rock da história simplesmente parou. Sem uma despedida oficial, sem um álbum de encerramento, sem uma turnê de adeus. Será que foi luto? Será que foi trauma? Ou foi respeito? John Bonham morreu no dia 25 de setembro de 1980. Relativamente jovem, tinha apenas 32 anos. Foi encontrado morto depois de uma noite de consumo excessivo de álcool. Uma estimativa de 40 doses de vodka em menos de 24 horas. Ele dormiu e se afogou no próprio vômito. Morreu sufocado. Muito triste, uma tragédia brutal, silenciosa e definitiva. E então, o que fazer? Substituir o baterista? Continuar a turnê marcada nos Estados Unidos? Fingir que aquilo não tinha acontecido? Não. Led Zeppelin parou. Parou ali mesmo, naquele momento, naquela data. Poucos meses, talvez 6 meses depois, veio o anúncio. Perdemos nosso amigo e com ele perdemos nosso coração. Decidimos que não seria certo continuar como éramos. Foi isso. Curto, direto, sem rodeios, sem loucuras e com uma palavra não dita, mas sentida em cada linha. Respeito. Respeito, a palavra-chave, apenas respeito. Mais nada. É porque Bonham não era só um baterista, ele não era só o baterista do Led Zeppelin. Ele era a força motriz do Led Zeppelin, a locomotiva, apelidado de um martelo, aquela parede de concreto, o cerne da banda. O próprio Jimmy Page declarou que sem o Bonham, o Led Zeppelin nunca soaria como Zeppelin. Robert Plant o chamava de irmão, o tratava como irmão, o tinha como irmão. E mesmo anos depois, quase 40, 50 anos depois, ele ainda se emociona a falar de John Bonham. Mas eles tentaram voltar depois? Sim. Houve tentativas. Em 1985, no Live Aid. Em 88, no aniversário da gravadora Atlantic. E em 2007, no famoso show em Londres, com Jason Bonham, filho de John Bonham. Mas nunca foi uma volta oficial. Eles nunca tentaram substituir o John para valer. Por amor, por respeito e simplesmente o óbvio porquê. Respeito. Novamente uma palavra tão forte. O Led Zeppelin não era um projeto, ele era uma ligação, eram 4 amigos, 4 irmãos. Não era aquela banda de contrato em que você tem que fazer as coisas porque é mandado. Eles eram amigos, eram irmãos, ligados por algo maior do que riffs e dinheiro. E quando um irmão morre, você não procura outro. Não tem como substituir um irmão. Não tem igual. Você aceita, você respeita, você sente luto e segue em frente. O Led Zeppelin não acabou por falta de talento, ou dinheiro, ou vontade. Acabou porque sobrou algo que falta ainda hoje entre as bandas e o próprio pessoal do rock e heavy metal. Respeito. O Led Zeppelin não acabou como qualquer banda, ele foi selado, manteve a mística, morreu jovem. E ali ficou. Ficou pra lenda, ficou pra história. E mesmo 50 anos depois desse acontecimento, isso ainda é um sucesso. O Led Zeppelin ainda é querido, ainda é amado pra caramba. Ainda é novidade para os novos rostos do rock and roll, para as novas pessoas, para os jovens que começam a escutar heavy metal e rock hoje em dia. Ainda é uma descoberta, um marco. Aquele arrepio no braço ainda é dado às novas gerações. Mas então o que restou dos deuses? O que os outros membros fizeram depois do fim do Zeppelin? Depois que o martelo caiu e o trovão cessou, os 3 homens que restaram, os 3 que viram os portões se fecharem, ficaram em pé, lá no meio da neblina, olhando para aquele altar quebrado, o Led Zeppelin que havia sido selado. Mas eles ainda estavam vivos e tiveram que seguir em frente, de algum jeito, de alguma maneira, de alguma forma.
Robert Plant, o Leão Dourado, já sem chão, foi o primeiro a sair dos escombros, a se reerguer, a pensar em alguma coisa, mas obviamente não saiu inteiro. Era como se algo dentro dele tivesse sido esmagado junto com Borra. A voz que um dia gritava para os deuses agora soava mais contida, mais humana, mais calma. 2 anos depois, em 82, ele lançava pela Pictures at Eleven, seu primeiro álbum solo. Um disco que ainda carregava o eco do Zeppelin, mas com um pé no presente, saxofones, grooves modernos, um vocal mais sereno, quase que meio tímido. Depois vem o Principle of the Moment, em 83, Shakes and Stir, em 85, e ele ainda flerta um pouco com synth pop e experimental, tentando encontrar aquela nova identidade no mundo, que não era mais seu, mas que havia morrido junto com os riffs antigos do Zeppelin. A gente não se reinventava, mas sempre à sombra daquele seu passado colossal. E ele sabia disso. Sempre disse que era eternamente grato por ter feito parte daquilo, mas não pretendia passar o resto da vida imitando ou fazendo um cover de si mesmo. Durante os anos 90 recusou vários convites milionários para reviver a banda. Fazia questão de não permitir que o Led Zeppelin virasse um espetáculo de nostalgia decadente. Porque no fundo ele sabia que aquela magia pertencia a um tempo que não ia voltar mais. Jimmy Page ainda ficaria em silêncio, o feiticeiro apagado, aquele que simplesmente não se adaptou tão bem. O mago entrou na caverna, se escondeu e por um bom tempo ela ficou. Borra era seu irmão de armas, aquele brother que estava sempre junto. Talvez o único capaz de acompanhar os seus rituais sonoros, suas invocações e trovões de abismo com a guitarra nas mãos. Depois do fim, Page se refugiou nas sombras, ficando em casa. E em 82 compôs a trilha sonora do filme Death Wish 2, um Page sombrio, soturno, instrumental, quase como se conversasse com espíritos e não mais com o público. Em 85, forma a banda The Firm, ao lado de Paul Rodgers, ex-Free e Bad Company. 2 álbuns, sucesso modesto, não muita coisa. O mundo soava domesticado. Page estava tocando, mas ele não estava canalizando, não tinha aquela energia, aquele tompeiro. 6 anos depois, só em 88 ele lança o Outrider, o primeiro e único álbum solo. Bom, sim, mas o Led Zeppelin estava longe, muito longe daquela sonoridade nova do Page. Nos anos 90 ele se aproxima novamente do Plant. Junto eles lançam No Quarter, Jimmy Page e Robert Plant, Unleaded em 94 e depois Walking to the Clarksdale, 1998. Mesmo ao lado de Plant, Page parecia conversar com o passado, não com o presente. Ele parecia que ele não queria mais apenas tocar, queria reviver o espírito. Mas aquela energia, aquele mesmo espírito de antes, já não atendia mais. John Paul Jones, o fantasma no subsolo, o arquiteto daquilo tudo. O que dizer daquele cara, o menos lembrado, mas talvez o grande arquiteto por trás de todo aquele sucesso. Mas talvez o mais completo, baixista, tecladista, arranjador, maestro. Ele não disputava os holofotes, mas ele estava ali junto, o alicerce invisível do Led Zeppelin. Mesmo após o fim, ele desapareceu do mapa, mas não parou. Virou produtor, trabalhou como bandas, como The Mission, R.A.M., Heart, vários projetos obscuros. Ele foi o arquiteto silencioso por trás da música que você escutou e nem sabia que passou pelas mãos dele. Aquele toquezinho, ele não queria fama, ele queria o som. Em 2009, a recém, ele reaparece de forma estrondosa com o supergrupo Them Crooked Vultures, ao lado de Dave Grohl, Foo Fighters, Josh Homme, The Queens of Stone Age.
Um projeto barulhento, sujo e vivo, como se a alma do Zeppelin tivesse acordado dentro de uma nova casca. Simplesmente, Jones mostrou que não precisava revisitar o passado, dava para plantar sementes novas em um solo antigo. 3 caminhos, 3 destinos e apenas uma única ausência. Os 3 seguiram, mas nenhum deles realmente continuou. Plant buscou leveza, Page redenção e Jones reinvenção. Todos eles carregaram o peso de uma ausência, todos eles sabiam que fizeram isso juntos. Não podia ser replicado. É uma experiência única. Eles não quiseram manchar o peso daquela lenda. Não quiseram zombar dos mortos. Não quiseram enganar os deuses do rock and roll. E por isso, o Led Zeppelin permanece intocado até hoje. Como um templo antigo, no alto de uma montanha, coberto de relâmpagos e névoa, com aquela poeira sagrada. Porque os deuses do rock não voltam. Eles só deixam ecos.